Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E hoje é dia de trazer mais uma saga completinha pra vocês. E essa saga foi uma das mais esperadas da DC nos últimos anos. E não é de se surpreender, porque a saga Doomsday Clock, o relógio do juízo final, foi a responsável por ser uma continuação da aclamada HQ Watchmen e finalizar a fase renascimento da DC. Pois é, só foi isso que essa saga trouxe, e muito mais. Bora então ver essa história completinha depois da abertura. E galera, só antes de começar aquele resumão de hoje, aquele recadinho básico, mas muito importante aqui pro canal, que é de você dar um bate-like e um bate-comentário nesse vídeo. Já deixa aqui nos comentários se você acompanhou essa saga, se você não estava sabendo, deixa aqui nos comentários. E bem, essa minissérie chamada Doomsday Clock foi lançada entre 2017 e 2019. E como eu disse agora há pouco, ela carregava uma grande responsabilidade de trazer várias respostas que precisavam ser respondidas dentro do universo da DC. A história teve 12 edições. Ela continuou a narrativa que foi estabelecida na edição One Shot do Renascimento da DC, de 2016, e do crossover O Bottom, de 2017. A minissérie também mostrou os personagens do universo da HQ Watchmen, interagindo com os heróis do universo DC. A história gira em torno de vários personagens, mas o foco em particular é no Superman e no Dr. Manhattan. Mas a grande pergunta que a galera tinha na época é se era o Dr. Manhattan um responsável pelo reboot, dos Novos 52, da DC. E aí, será que foi ele? E o que mais que mudou a partir dessa saga? Vamos acompanhar então a história completa a partir de agora. Parte 1. O fim do mundo. A história começa 7 anos desde o assassinato em massa de 3 milhões de pessoas pelo Ozymandias na cidade de Nova York. Vemos que graças ao que continha no diário do Rorschach, o sonho louco de Andrew White, o Ozymandias, de unir toda a humanidade contra um inimigo comum, não funcionou no final, e que o sonho americano se transformou no pesadelo. O desaparecimento do Dr. Manhattan deixou o mundo em caos, e conflitos nucleares internacionais são mais prováveis do que nunca. Em outras notícias, ficamos sabendo que o Ozymandias está desaparecido quando seu esquema foi descoberto. O White, aliás, não é o único ex-vigilante desaparecido. Também não há notícias do Coruja, Rorschach ou Espectral. Também é mostrado um misterioso teste de raio-x, que mostra que uma pessoa está com câncer. Os noticiários também falam que está tendo uma escalada, de tensão entre a Rússia e os Estados Unidos. Lembrando que tudo isso está dentro ainda do universo do Watchmen. Em uma prisão, um homem que afirma ser o Rorschach, mas não aquele que morreu nas mãos do Dr. Manhattan anos atrás, está tentando lembrar qual cela de alta segurança ele precisava abrir. Enquanto ele gira a chave para a porta 31, em outro lugar, uma outra mão gira outra chave, ativando o lançamento de uma ogiva nuclear por ordem do presidente dos Estados Unidos. O Rorschach abre a porta, encontrando dentro dela Erica Manson, a marionete. Ela vê logo de cara que ele não é o verdadeiro Rorschach. Mesmo assim, ele se recusa a ser considerado um imitador. Ele quer que ela faça um trabalho, localizar o Dr. Manhattan, salvando assim o mundo. Erica aceita o trabalho, mas com uma condição, de que o marido dela, Marcus Mais, conhecido como um mímico, o acompanhe. E eles libertam esse cara que se chama Mímico da cadeia e fogem dali. O Rorschach usa os esgotos da cidade para escapar e eles acabam então chegando no esconderijo do Coruja, um ex-membro lá da equipe dos Watchmen. Só que quem está ali é o Ozymandias. Ele diz que pagará muito bem aos criminosos pelo serviço. Voltando ao cerne da questão, o Ozymandias revela que está com câncer, que é aquele raio-x que nós vimos antes. E porque o seu sonho de ser aquele que salva o mundo morreu, ele precisa recuperar aquele que pode. John Osterman, o Dr. Manhattan. A missão deles deve ser encontrá-lo, aonde quer que ele esteja. Em outra realidade, o Superman está dormindo ao lado de sua esposa Lois Lane. Ele tem um pesadelo com a morte de seus pais. O Clark é acordado por Lois, já que enquanto ele gritava em seu sono, todo o quarto tremia. Ele conta a ela sobre o seu pesadelo, dizendo que ele acha que nunca teve um pesadelo antes em sua vida. Parte 2. Choque de universos.
O Superman aqui parece que tá tendo um prenúncio da treta que tá vindo. Então o plano do Ozymandias é muito simples. Ele quer chegar onde quer que o Dr. Manhattan esteja para trazer ele de volta pro universo dele e salvar o mundo. Eles conseguem seguir o rastro do Dr. Manhattan, que acaba levando eles pro universo que a gente conhece muito bem. Eles chegam com a nave do Coruja em Gotham. Nas ruas, manifestantes protestam contra super-heróis, após a divulgação de detalhes da conspiração Teoria do Super-Homem. A nave faz um pouso forçado em um parque de diversões abandonado. Ozymandias e Rorschach deixam a marionete e o mímico algemados até que sejam necessários. Ao percorrer as ruas de Gotham, o Ozymandias tem uma ideia. Eles aprenderão mais rápido o melhor sobre esse mundo na biblioteca pública. Lá, os dois descobrem a quantidade enorme de super-humanos que vivem nesta realidade e percebem que alguns deles são personagens fictícios em seu próprio mundo. Isso para eles só pode significar uma coisa: o Dr. Manhattan tá nesse universo e talvez ele que tenha criado todos esses heróis. No final das contas, eles decidem então ir atrás das duas pessoas mais inteligentes desse mundo, Lex Luthor e Bruce Wayne. O Adrian decide encontrar o Lex Luthor porque ele acha que ele que é o mais inteligente. O Rorschach invade a mansão Wayne e lá chega a comer umas panquecas que eram pro Bruce. Ele descobre a passagem secreta para Batcaverna atrás do relógio. Enquanto isso, o Batman está ocupado nocauteando o Chapeleiro Maluco, quando é notificado que alguém entrou na sua base secreta. Ao mesmo tempo, Lex Luthor encontra o Ozymandias em seu escritório. O estranho se apresenta como o homem mais inteligente do mundo, vindo falar com esse homem mais inteligente desse mundo. O Rorschach explora a caverna, concluindo que apenas um monstro manteria tantos troféus do seu passado quanto este Bruce Wayne. O Ozymandias, em vez disso, explica o plano que o arruinou para Luthor. Ele encurta a história, dizendo a Luthor que ele sabe que eles são iguais e que eles poderiam se ajudar a obter o que desejam. De repente, o Lex Luthor é baleado pelo Edward Blake, conhecido como Comediante, aparentemente de volta do mundo dos mortos. Enquanto isso, o Batman encontra o Rorschach na Batcaverna, e o Mímico e a Marionete abrem suas algemas e saem livremente por Gotham. Parte 3. O Comediante voltou. Ih, rapaz, esse Mímico e a Marionete aí nas ruas de Gotham, isso vai dar um problemão. Mas agora a história realmente tá se formando porque tá todo mundo se encontrando. Mas essa aparição do Comediante é surreal, porque como a gente sabe, foi a morte dele que resultou em toda a trama que a gente vê na HQ do Watchmen. Mas, na verdade, vemos num flashback do Adrian atirando o Comediante da janela da casa dele, o Blake acorda ao cair no mar em outra realidade, e quando chega à costa, é saudado pelo Dr. Manhattan, que deixa cair o bottom do Comediante na areia. No presente, agora o Comediante luta contra o Ozymandias. Quando ele se vê encurralado, resolve quebrar voluntariamente o vidro da janela do escritório, pulando por ele. Ele chega ao chão inconsciente, mas conseguindo escapar do Comediante. Na Batcaverna, o novo Rorschach fala com Batman. E como ele acha difícil explicar tudo ao Bruce, ele lhe empresta o diário de Rorschach, onde o herói poderá ler um relato completo do que aconteceu em seu mundo. Como o Batman aceita lê-lo, ele aconselha o estranho a tomar banho e descansar um pouco na mansão. No noticiário é falado que em Gotham, a polícia se juntou à multidão que protestava contra a chamada Teoria do Super-Homem, que tenta responder à pergunta sobre como é possível que 97% dos super-humanos do mundo sejam todos americanos. Esse elemento aí da Teoria do Super-Homem é uma das coisas mais intrigantes dessa saga. É falado que talvez o governo dos Estados Unidos está envolvido e eles têm um departamento só fazendo experiências para formar esses meta-humanos. Porque será que foi assim então que os heróis da DC surgiram? Em todo o mundo, várias nações estão tentando replicar o sucesso dos Estados Unidos com super-humanos. O Luthor, aliás, está em cirurgia no Hospital Geral de Metrópolis, enquanto o seu agressor, o Ozymandias, continua em estado grave, mas estável. O Mímico e a Marionete entram em um bar cheio de bandidos do Coringa. Quando a garota pergunta quem é o Coringa, eles ficam bravos e começa uma briga brutal. Os dois matam facilmente todos os inimigos e eventualmente decidem encontrar este famoso Coringa. O novo Rorschach, enquanto isso, estava dormindo lá na mansão Wayne, ele tem um pesadelo naquele dia então que o Ozymandias soltou aquela criatura de outra dimensão em Nova York. E quando ele acorda, o Bruce está do lado dele e diz que leu o diário. E pro nosso espanto, o Batman fala que ele sabe onde que tá esse tal de Dr. Manhattan. Parte 4. O passado do Rorschach.
Só que o Batman o leva ao asilo Arkham. Batman diz ao Rorschach para entrar em uma cela, onde encontrará seu alvo. Na verdade, esse foi um plano para trancar o Rorschach ali. Enquanto ele grita para deixá-lo sair, o Batman vai embora. A história então começa a acompanhar o Red, com ele vivendo entre os criminosos de asilo Arkham. Red era filho de um psiquiatra renomado. Ele era uma boa criança, nunca discutia ou reclamava, mas não era muito sociável ou bom com as garotas. Em Arkham, o Red é espancado pelos guardas e fica se perguntando por que ele está ali. Na época em que o Red foi para a faculdade, o seu pai ganhou destaque na opinião pública a fazer a avaliação psiquiátrica de Walter Kovac, o Rorschach original. No dia em que o Ozymandias libertou aquela criatura de outra dimensão na cidade, ele matou os pais do Red, enquanto ele estava dirigindo uma rodovia e quase não escapou do alcance da explosão. Olha aí, agora a gente começa então a ter um pouco sobre essa origem desse novo Rorschach. No asilo Arkham, o Red começa a se consultar com um psicólogo. Enquanto o psiquiatra que acha que ele tá louco, que ele tá falando que tá vindo de outras dimensões, o Red começa a reviver então momentos do seu passado até agora. De volta ao flashback, o Red foi levado para um hospital psiquiátrico, como milhares de outros sobreviventes do massacre de Nova York. Lá, ele já experimentou a violência e os medicamentos que teria que suportar em Arkham. Uma noite, ele vê o Adrian Veidt afirmar na televisão que faria todo o necessário para ajudar as vítimas do acidente. No presente, o Red se recusa a responder ao seu psiquiatra, acreditando que ele não é nada parecido com seu pai. Então, ele é levado de volta para sua cela, enquanto se pergunta onde ou quando poderia estar o Dr. Manhattan. De volta ao flashback, o Red passava as noites lendo e estudando o caso do Kovac. No noticiário, o Veidt foi acusado de ser o homem por trás do massacre de Nova York. O jovem então vai nutrindo ódio pelo Ozymandias, e coincidentemente nesse hospital psiquiátrico está um dos Minutemen, o Homem-Mariposa. Esse Homem-Mariposa coloca fogo no hospital psiquiátrico, para que ele e outros pacientes do hospício pudessem escapar. Ele deixa com o Red uma bolsa misteriosa, que dentro dela tem um mapa de onde é o esconderijo do Ozymandias e também a máscara do Rorschach original. Depois de uma longa jornada, o Red consegue chegar ao esconderijo do Veidt e se aproxima dele com uma faca. O Ozymandias sabia que ele seria atacado, e ele explica que tem um câncer no cérebro, o que no final das contas deu nele um arrependimento enorme por suas ações. O Red sente que aquelas palavras eram genuínas, então deixou viver. Em Arkham, uma tal de Jane Doe aparece do lado de fora da cela do Red. Ela afirma que esteve dentro de sua mente e que eles precisam sair dali imediatamente, abrindo a porta de sua cela. Enquanto o Red e a Jane escapam do asilo, o Bruce diz ao Alfred que ele subestimou esse homem misterioso, já que está implícito que o Bruce que era o psiquiatra disfarçado o tempo todo no asilo Arkham. Enquanto isso, uma mosca é mostrada voando para uma luz no asilo, e à medida que evapora, a fumaça forma o que parece ser um átomo de hidrogênio. Parte 5. A procura da lanterna. Agora a gente volta lá para o Ozymandias, que ainda tá no hospital. Ele é o suspeito, de tentar matar o Lex Luthor, mas mesmo com um forte policiamento, ele consegue fugir dali. A Lois Lane escreveu um artigo sobre a suposta tentativa de assassinato do Luthor pelo Ozymandias no Planeta Diário. Só que o jornal editou o título que o Ozymandias era um meta-humano, devido à recente polêmica em torno da teoria do super-homem. A Lois depois confronta o Clark, acreditando que alguém está por trás dessa teoria. Em todo o mundo, as relações internacionais foram desestabilizadas devido à turbulência da teoria, causando uma corrida armamentista meta-humana. A Rússia até exibe uma nova equipe de heróis do país. Após a sua fuga do asilo Arkham, o Rorschach e a Jane Doe, que agora se autodenomina Saturn Girl, decidiram trabalhar juntos para encontrar o Dr. Manhattan. A Saturn Girl revela que tem habilidades telepáticas e que eles podem encontrar o Manhattan com uma grande luz. Nessa parte da história, nós somos apresentados a um personagem bem desconhecido da DC, o Johnny Trovoada. Pois é, ele tinha esse nome. Esse cara fazia parte da Sociedade da Justiça. Ele estava no asilo e escapa de lá à procura de uma lâmpada mágica pertencente ao seu amigo Alan. E essa lâmpada pode encontrar o seu amigo e trazer de volta o seu gênio. O Mímico e a Marionete continuam a matar afiliados do Coringa e descobrem que ele estará presente em uma reunião no topo da sede da polícia de Gotham. Enquanto
Enquanto isso, o comediante se depara com o bar onde o casal massacrou os capangas do Coringa e diz que está à procura deles. O Ozymandias consegue voltar à nave Coruja, onde está o Batman, que diz que leu tudo sobre ele. Os dois brigam bastante por terem ideologias opostas, mas cada um tendo falhado em seu mundo. A Lois visita o Lex no hospital, confrontando-o sobre a teoria do super-homem. Ele nega qualquer envolvimento na agenda do governo. Em vez disso, quer trabalhar com a Lois para expor a verdade sobre essa teoria. O Luthor diz a Lois que o indivíduo que criou os meta-humanos para o governo deve ser um meta-humano, e já foi membro da Liga da Justiça. Enquanto ele diz isso a ela, o Superman assiste tudo de cima. Aquele tal Trovoada, ele ainda está à procura da lanterna e chega numa fábrica abandonada num lugar bem barra pesada de Gotham. E quando ele encontra essa lanterna, a gente vê que é um daqueles recarregadores dos anéis, né, da tropa dos Lanternas Verde. Parte 6. A Liga dos Vilões. Enquanto isso, Gotham está um caos. Os tumultos se espalham pela cidade. O edifício da polícia é invadido pelos capangas do Coringa. O Batman cai da nave Coruja e é atacado pela massa de manifestantes. Assim que a Marionete e o Mímico chegam no telhado da polícia, o Coringa os confronta, mas é repetidamente interrompido por um de seus capangas, que lhe apresenta o corpo do Batman desacordado. E lá naquela fábrica, o Trovoado é salvo pelo Rorschach e a Saturn Girl, que lhe pedem para explicar o que é essa lanterna. Nos esgotos de Gotham, a Marionete e o Mímico são escoltados pelo Coringa e seus capangas. Junto com eles está um Batman inconsciente, que está temporariamente paralisado e preso numa cadeira de rodas. O Coringa tá levando eles para um grande evento, né, que vai acontecer nos esgotos da cidade, reunindo vários vilões da DC. Eles estão querendo formar uma grande coalizão, né, de vilões, porque eles estão vendo que eles estão sendo ameaçados. Após a polêmica sobre a teoria do super-homem, os vilões se uniram para determinar uma forma segura de operação. Inúmeros rumores surgiram, os adversários do Lanterna Verde partindo para as estrelas, as Amazonas de Temíscara sequestrando a Mulher Maravilha de volta para a ilha, e o único refúgio seguro em potencial para os vilões é em Kahndaq. Contudo, essa reunião é interrompida quando o Tornado é baleado na cabeça por ninguém menos que o comediante, que prossegue atirando fogo contra vários vilões. O Mímico distrai o Blake, permitindo que ele e a Marionete escape, enquanto o comediante explode a sala. Em meio a isso, a história intercala com o passado sombrio da Marionete e do Mímico, e como os dois se conheceram e se ajudaram ao longo dos anos. Juntos, depois, eles reforçam que querem achar o bebê deles, mas são pegos pelo comediante. Blake acredita que só precisa de um deles vivo para encontrar o Ozymandias, mas ele é eletrocutado pelo Coringa, que se junta a eles em sua busca para encontrar o Dr. Manhattan. Agora até o Coringa também tá na busca pelo Dr. Manhattan. E voltando pro Rorschach, ele é encontrado pelo Ozymandias, que tá lá pilotando a nave Coruja. Parte 7. A chegada do Dr. Manhattan. Em todo o mundo, a teoria do super-homem continua a criar conflito e controvérsia. Contudo, o Superman continua sendo o único farol de esperança no mundo. Na nave, aquele gato barra dentes de sabre bizarro do Ozymandias começa a brilhar em azul. O seu dono acredita que estão se aproximando do Dr. Manhattan. Ele diz que clonou esse novo gatinho dos restos do original, que havia se desintegrado com o Manhattan, permitindo que ela siga o seu cheiro. O Adrian continua sofrendo de terríveis enxaquecas devido ao agravamento do seu câncer no cérebro, mas o Rorschach o tranquiliza. Aquela garota Saturn Girl revela que foi enviada de volta no tempo pela Legião de Super-Heróis para limpar uma anomalia que ameaçava o Super-Homem. Como ela estava no Asilo Arkham, ninguém leva ela a sério. O Trovoada dá a lanterna ao Adrian, enquanto ele segue para o local onde o Manhattan pode estar. Após a sua captura, o comediante é levado então para o refúgio do Coringa. E lá ele é torturado lá pelo Mímico e a Marionete para descobrir mais coisas sobre o Dr. Manhattan. Mas o comediante diz que não tem ideia de onde o John, né, o Dr. Manhattan, possa estar. De repente, o Batman escapa e ataca os vilões. Enquanto eles lutam, ambas as partes são saudadas pelo Rorschach e o Ozymandias, junto com seu gato que está brilhando muito. O Adrian revela que o gato vê as impressões digitais temporais do Manhattan na lanterna, fazendo o John sentir uma forte atração por ela, semelhante a um imã. Enquanto a energia azul preenche a sala, o Adrian grita para que o Manhattan se mostre. Um flash azul engloba a sala e o Dr. Manhattan aparece diante dos heróis. O Batman se aproxima do ser, alegando que sabe quem ele é. O John cria um círculo ao redor dos seres do seu próprio universo, teletransportando-os.
Pois é, finalmente a gente teve então a aparição do Dr. Manhattan nessa história. O Ozymandias já começa meio que tentando se desculpar com o Dr. Manhattan, mas diz que eles precisam da ajuda dele para salvar o universo lá do Watchmen. O Manhattan declina, pois ele está no meio de um experimento com esse universo. Ele diz ao Adrian que sabe que ele queria que Spectral viesse, mas ela se recusou, levando o Ozymandias a trazer a marionete e o mímico em seu lugar. O Ozymandias sabe que o Manhattan hesitou em matar a marionete durante um assalto, devido à descoberta da gravidez dela. O Manhattan rejeita isso, afirmando que a poupou por saber quem o filho dela se tornaria. John então revela que ela está grávida novamente. Rorschach implora Manhattan para ajudar Adrian, dizendo que ele mudou depois de ser diagnosticado com câncer. E é aí que o ser onisciente revela a bomba. O Adrian não tem câncer nenhum. E sem remorso, o Ozymandias fala pro Rorschach que mentiu para conseguir a sua ajuda. Como seu antecessor, o Red só viu o que ele queria ver. O Dr. Manhattan então transporta eles de volta pro universo então da DC, e o Adrian pergunta para ele por que ele veio para esse universo. E o John responde que ele acreditava que ele teria um lugar entre esses heróis desse universo. No entanto, enquanto ele olhava para o futuro, ele teve uma visão desses heróis partindo para atacá-lo, e então mais nada. Manhattan os transporta de volta para o lar do Coringa, onde Rorschach ataca o Adrian. Ele sorri, dizendo ao Red que ele ainda usa a máscara do homem que destruiu seu pai. O Red continua a bater nos Ozymandias, até sobra pro Coringa quando ele tenta intervir. O mímico e a marionete decidem partir, celebrando a descoberta da gravidez, junto com o comediante e a bateria dos lanternas. O Red arranca sua própria máscara, declarando que o Rorschach está morto. Enquanto o Batman pega a máscara do Rorschach, uma carta é enviada para Lois Lane e o Red anda sem rumo pelas ruas de Gotham. O Dr. Manhattan retorna a Marte, refletindo sobre a sua visão do futuro. Superman corre em sua direção, enquanto o mundo desmorona. Assim que ele desfere um soco, Manhattan não vê mais nada. Ele por fim pensa, o Superman vai destruí-lo ou ele vai destruir tudo. Parte 8, o início do caos. Após então encontrar o Dr. Manhattan, o Ozymandias invade como que é nada o salão oval da Casa Branca dos Estados Unidos. E lá ele começa a ler vários documentos secretos. Em Metrópolis, dá pra ver que o Red deixou o diário do Rorschach para Lois, mas ela não presta atenção ainda nele. A treta que tá rolando agora é que o herói nuclear vai até a Rússia em uma tentativa de limpar a conexão com a teoria do super-homem. Quando ele é cercado pelos heróis russos, o nuclear perde o controle, transformando acidentalmente vários civis em vidro. Ele foge dali confuso. A Rússia imediatamente taxa o herói de agente americano e quer já retalhar essa ação. O Superman voa para Kahndaq em busca do nuclear. Ele se encontra com o líder da nação, o Adão Negro, que explica que, embora o nuclear não esteja em Kahndaq, ele será bem-vindo lá. O Super vai até a Rússia e encontra o nuclear tentando restaurar o estado daquele garotinho que transformou em vidro. O Superman lhe dá esperança, levando-o a tentar novamente. E esse então que o nuclear consegue, e os dois resolvem restaurar o resto dos civis em Moscou. Mas claro que não vai ser tão simples assim, né? O Superman chega na cidade logo quando o presidente da Rússia estava discursando. Mas como o Superman ele ainda é bastante neutro, as pessoas gostam dele, o presidente recepciona ele e deixa o Superman falar um pouco no seu discurso. Só que o Superman chega defendendo as ações do nuclear, enquanto afirma que nenhum meta-humano ou ninguém deve ser demonizado. O Batman assiste do Batwing, avisando o Superman para não escolher um lado. No entanto, para tumultuar ainda mais as coisas, o nuclear aparece com a criança e tenta restaurar o resto dos civis do estado de vidro, mas é alvejado pelos militares russos. Os tiros atingem alguns dos civis de vidro, fazendo com que o Superman e o nuclear reajam a esse ataque. Os heróis russos entram na briga e o incidente é transmitido para todo mundo. O Batman voa em direção a Moscou, alertando o Superman sobre um perigoso pico de energia na área. Ao testemunhar mais vítimas despedaçadas, o nuclear começa a ter outro derretimento, mas é acalmado pelo Superman. Batman então revela que o pico não foi gerado pelo nuclear. Então, uma grande explosão de raio azul acontece na cidade. A explosão derruba o Batwing e, enquanto isso, o Ozymandias assistia aos eventos em Moscou de um local não revelado, dando a entender que ele causou esse tumulto. Ele sorri declarando que começou. Parte 9, a crise. No espaço, vemos um anel da Legião dos Super-Heróis flutuando com uma mancha de sangue em 3019. O anel é observado pelo Dr. Manhattan, que conta que esse rapaz, o dono do anel, que é o Ferro Lad,
se sacrificou para salvar a Terra. Ele volta alguns dias no tempo e o rapaz ainda está vivo. Nisso, o Azulão observa o anel na sua mão. No painel seguinte, o Dr. Manhattan fala que voltou no tempo até 1940 e moveu o anel do Lanterna Verde Alan Scott fora do seu alcance. Por causa disso, o anel da Legião que estava em sua mão desapareceu. Bem, resumindo, é um evento paradoxal do tempo. Sem o Lanterna Verde Alan Scott, a Legião dos Heróis nunca foi formada e, portanto, nunca existiu. E, portanto, aquele anel não deveria existir. A partir do momento que ele faz isso, todo o futuro que até então era visível para ele se torna invisível. O Dr. Manhattan diz que daqui a uma semana, tudo que ele vê é preto e não sabe se é porque o universo vai deixar de existir ou porque ele vai morrer pelo Superman. Uou, pausa aí porque essa introdução foi demais, gente. E o Geoff Johns fez tudo isso numa única página. Sensacional! E corta para o espaço perto da Terra. Todos os nossos heróis estão indo para Marte. E tipo assim, são todos, não só a Liga da Justiça. Temos Lanternas, Barda, Bate-Família, Liga da Justiça e até a Patrulha do Destino. Ah, o seriado deles é bom demais. Mas isso é assunto para outro vídeo. E bem, tá todo mundo indo para Marte porque é onde o Dr. Manhattan está. Enquanto isso, o Dr. Manhattan explica que a explosão do nuclear na edição anterior provocou uma neblina de partículas de táquion, e por isso o futuro e o passado estão bem nebulosos. Aos poucos, ele consegue olhar para o passado e entender melhor o que aconteceu na Terra. Bem, a explosão do nuclear teve altas consequências. Primeiro, que parte de Moscou foi totalmente destruída. Batman e Superman, de alguma forma, conseguiram sobreviver. E o envolvimento do Super também trouxe consequências, pois ele ficou do lado do nuclear, que aos olhos do mundo foi ele o responsável pela explosão. Logo, Superman, coitado, caiu como vilão nessa história. O problema é que agora todo mundo pensa que o nuclear era um agente do governo dos Estados Unidos e que esse negócio de explodir metade de Moscou era tudo parte de uma estratégia política militar do governo dos Estados Unidos. E o pior de tudo é que, meio que sem querer, o Superman se envolveu nesse jogo político entre América e Rússia. Há um sentimento de anti-meta-humano em toda a população dos Estados Unidos. Inclusive, os americanos fazem protestos na frente do Hall da Justiça, pois eles acham que o Superman está escondendo refugiados lá dentro. Bem, isso não é verdade. O Super está sim lá dentro, mas se recuperando no quartel-general da Liga em Washington, na qual até a Lois Lane está lá dentro para ajudar. Enquanto isso, na Casa Branca, os protestos contra o governo aumentam. A população quer que o governo se posicione contra os meta-humanos no país. Só que o presidente não quer fazer isso, pois ele tem uma certa gratidão com o Super e com a Liga. Mas os seus aliados meio que o forçam a tomar uma posição contra o Super. E isso realmente funciona, pois o presidente acaba postando no Twitter que não apoia qualquer ação da Liga a partir de agora. E é então que ficamos sabendo o que aconteceu com o Batman depois da explosão. O morcegão aparece deitado na sua cama na mansão Wayne. O Alfred está cuidando dele. O Bruce acorda e fica chocado ao saber de tudo o que aconteceu. O mordomo então informa que a Liga da Justiça saiu da Terra para ir até Marte. Isso porque eles descobriram que a origem da explosão do nuclear não foi por culpa dele, e sim de uma origem desconhecida que foi rastreada até Marte. Só que o Batman logo de cara já diz que eles estão sendo manipulados. O detetive sabe que não foi o nuclear que fez a explosão, mas também sabe que não foi o cara que está em Marte, que nesse caso é o Dr. Manhattan. E então o Batman lamenta por não ter escutado o Rorschach nos seus últimos encontros. Ele tenta mandar uma mensagem para a Liga não fazer nada, mas a mensagem vai levar 30 minutos para chegar até Marte.
O problema é que a Liga da Justiça e todos os outros heróis da DC, menos o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha, já estão em Marte. Os heróis aterrissam no planeta vermelho e logo eles encontram o palácio do Dr. Manhattan lá. Ficamos sabendo então que o nuclear não morreu na explosão e foi levado pela própria Liga até Marte. Ronald e Martin Stein se fusionam novamente e realizam uma espécie de explosão nuclear no céu, permitindo que Marte tenha uma atmosfera respirável. Com tudo pronto, a Liga vai até o palácio do Dr. Manhattan e o plano, segundo o Caçador de Marte, é de apenas conversar com ele. É então que temos essa cena com todos os heróis da DC, menos a Trindade, olhando para o Dr. Manhattan. Que demais! Gente, essa cena não passou uma vibe de Crise nas Infinitas Terras? Nossa, só de ver esse painel eu me lembrei daquela página dupla que tinha vários heróis lá no satélite do monitor. Foi demais! O Dr. Manhattan diz que eles estão ali para terem respostas para perguntas que eles não sabem. O Lanterna Verde Guy Gardner perde um pouco a paciência e diz que a Liga já enfrentou super seres antes e que esse azulão não era nada. O Manhattan, utilizando seus poderes, passa todo o histórico das suas preocupações envolvendo o Superman para todo mundo da Liga, o que meio que irrita todo mundo porque parece que o Superman é o vilão da história. O Guy Gardner então vai para cima e dá um socão no Dr. Manhattan. Ele cai, mas obviamente está bem. O azulão vai para trás do Guy, observa o anel do poder dele e pergunta o que tem dentro. Então o destrói com um simples gesto. A Liga entende que isso é uma mensagem de guerra e todos partem para atacar. Aqui temos um diálogo bem legal de como o Dr. Manhattan enxerga a magia e que esse, na verdade, é um pedaço da criação que apenas alguns seres conseguem manipular. Ele diz ainda que é ótimo aprender cada vez mais e assim ataca todo mundo. O nuclear decide agir por conta própria e o Dr. Manhattan faz algo bem especial para ele. O Dr. Manhattan mandou o nuclear para o passado para que o Ronald descobrisse algo sobre a sua origem. É revelado de forma bombástica que o Dr. Martin Stein criou a explosão que originou o nuclear de forma intencional, o que meio que comprova a teoria dos Supermans. Claro que o nuclear não acredita e é jogado de volta à sua linha temporal. Ele então ataca com tudo o Dr. Manhattan e até consegue machucá-lo. Todos da Liga então focam seus ataques contra o azulão do Watchmen. Os ataques parecem estar surtindo efeito e nisso surge o Capitão Átomo e pede para todos se afastarem. Ele diz para o Dr. Manhattan esquecer do Superman, pois ele será a última coisa que verá. Então lança um ataque poderosíssimo. O Dr. Manhattan fica surpreso e então do nada explode. Quando a Liga pensa que o derrotou, Manhattan volta se reconstruindo aos poucos, igual lá nas HQs. Ele pergunta o que os heróis esperavam realizar e lança uma super explosão, deixando todo mundo inconsciente. Terminando aqui a edição número 9. Parte 10. A criação dos Novos 52. A edição número 10 começa com a gravação de uma cena de filme. É 1954. Um homem chamado Carver e uma mulher estão gravando a cena final desse filme de gangster. Ao que parece, a mulher que o havia contratado o traiu no final apenas para que ele matasse o seu marido e ela ficasse com todo o império dele. Contudo, o Carver não está conseguindo falar as últimas palavras de suas frases, e isso está incomodando. E o Dr. Manhattan narra todo esse episódio. Acontece que alguns dias antes, Carver foi ameaçado a ter os seus segredos expostos e exatamente um dia depois da gravação, é morto. Quando o Dr. Manhattan olha um pouco antes dele morrer, Carver tinha ido ao bar e esperar os chantageadores que fizeram a carta. E quem aparece é uma mulher velha que diz que está fazendo isso para protegê-lo. E então a narrativa corta para a cena seguinte do filme, na qual mostra que a mulher atriz ajudou o personagem do Carver a sobreviver na situação anterior do filme.
Contudo, todo esse episódio deixa o Dr. Manhattan confuso e ele viaja vários tempos na sequência, como em sua Terra, e depois finalmente de volta ao presente. E depois de volta ao passado de novo. Que é quando ele tem um diálogo com Ozymandias, falando que irá deixar o seu universo e entrar no multiverso. Eu sei que as coisas estão bem confusas, mas a partir de agora elas vão começar a se encadear e vocês vão entender. O Dr. Manhattan é atraído até a Terra principal da DC Comics, mas em 1938. E a primeira pessoa que ele conversa nessa Terra é o Carver Coleman, o personagem que a gente tinha visto antes. O Azulão então faz uma grande retrospectiva da vida de Carver Coleman desde criança até 1938, quando passou a morar na rua como mendigo em Los Angeles. É quando, 8 de abril de 38, ele é acordado por uma luz a 2 minutos da meia-noite. Mas não era o Dr. Manhattan, e sim a polícia. Depois que os policiais são agressivos com Carver, porque ele é mendigo e tudo mais, chega o Dr. Manhattan pela primeira vez ao multiverso da DC Comics numa grande explosão. A primeira coisa que o Manhattan percebe é como que o Carver tenta ajudar os policiais. E o Azulão pensa se é por causa dessa bondade das pessoas se ele realmente chegou até essa terra. Então eu acho que já deu pra ver, né, que essa HQ vai mostrar toda a jornada do Dr. Manhattan nessa terra da DC, desde o passado, do presente e até o futuro. Então se prepare aí porque daqui a pouco vai ter bomba. Então pulamos pro presente com o Dr. Manhattan enfrentando a Liga da Justiça. O Lanterna Verde tenta chamar o apoio da corporação, mas o Manhattan, com simples movimento, incapacita todos os heróis restantes. E com isso voltamos para 38 e o Carver pergunta para o Azulão quem é ele. E o mesmo responde falando que o seu nome é John. Na sequência, o Carver pergunta se ele é uma espécie de anjo. E o Dr. Manhattan para por um segundo e diz que não. Caraca, eu achei esse diálogo aí muito bom, simples, mas efetivo. Os dois então vão comer numa lanchonete. O Dr. Manhattan faz umas coisas meio malucas lá e ninguém percebe que ele é azul e está sem roupas. Apenas o Carver consegue ver do jeito que ele realmente é. O Dr. Manhattan se senta na mesa e tenta ver o futuro, mas ele não consegue. E então ele olha para o Carver e tenta focar apenas nele. É um pouco difícil, mas ele consegue olhar para o futuro do rapaz e interfere nesse futuro ao dar dicas para Carver conseguir um papel no cinema. E então é aqui que nós vemos como que o Dr. Manhattan aprendeu a controlar o passado, o presente e o futuro no universo da DC Comics. O Carver era uma espécie de peão, uma experiência para ele o tempo todo. E sentado no bar, o Dr. Manhattan vê todo o futuro do Carver e até fala para ele que ele vai morrer em breve. Depois de entender o que ele pode fazer, ele escuta no rádio que uma pessoa misteriosa levantou um carro em Metrópolis. E então é revelado que nesse dia, em 1938, a notícia do aparecimento do Superman repercutiu em todos os Estados Unidos. É isso mesmo, 1938. O John está numa terra na qual o Superman apareceu em 1938, e não uma terra pós-crise ou outra qualquer. Mas espera aí que as coisas não são tão simples assim. O Dr. Manhattan então sai do bar para conferir essa história do carro, né, em Metrópolis, e deixa uma foto meio que sem querer no banco, o que é percebido pelo Carver logo na sequência. Ainda no mesmo dia, mas em outro lugar, vemos um carro verde arremessado numa pedra. O Dr. Manhattan escuta testemunhas falando do que aconteceu com o tal do Superman. Mas então o Manhattan percebe que essas testemunhas, o carro e o Superman nunca estiveram ali de fato. E então cita o multiverso. Ele fala que essa terra foi a principal, o centro na qual tudo começou, quando o Superman apareceu ali
em 38. Contudo, agora que o Dr. Manhattan está olhando essa Terra, esse Superman nunca apareceu. 2 anos depois, em 40, o Dr. Manhattan começa a contar várias origens de heróis da Sociedade da Justiça, como o Lanterna Verde Alan Scott, o Flash Jay Garrick, o Carter Hall como Gavião Negro e por aí vai. E então, vemos que em 40, a primeira reunião da Sociedade da Justiça acontece com todos os heróis esperando pelo Superman, mas que ele não apareceria. Já na narrativa do Dr. Manhattan, o Superman nunca apareceu e nenhum dos heróis sequer conheciam o Superman. Logo, Lanterna Verde e os outros heróis que foram influenciados pelo Superman em outra época não formaram a Sociedade da Justiça. Ninguém naquele momento, em 1940, tinha ouvido falar no Superman nessa Terra. E pessoal, fazer esse tipo de vídeo na largada que a HQ sai dá muito trabalho. Então se vocês conseguirem deixar aquele joinha ou comentário, isso já ajuda um monte o canal. Valeu? Depois de não encontrar o Superman na Sociedade da Justiça, o Manhattan volta para o seu amigo Carver e pergunta se alguma vez ele já ouviu falar no Superman, e o mesmo diz que não. E então Manhattan decide ir até a fazenda dos Kent. O Manhattan começa a perceber algumas modificações nesse tempo, pois o Superman apareceria em Metrópolis, só que dessa vez em 1956. E 25 anos antes, ele testemunharia o surgimento do Super na Terra quando bebê. O Dr. Manhattan explica que o Carver nunca ouviu falar do Superman porque uma força externa modificou a timeline da história que eles estão para introduzir o Superman em 1956 e depois novamente para ser introduzido em 1986. E assim, o Dr. Manhattan testemunha todas as pequenas variações da origem do Superman ao longo dos anos várias vezes. Mas o core da história, o menino de Kansas que é criado pelos seus pais, é mantido. Só que o Dr. Manhattan ainda não consegue entender esse universo. Algumas coisas são cíclicas para ele, como a morte dos pais de Clark em todas essas mudanças. Ele visita cada terra que teve mudança na origem do Superman e não entende como que a presença dele deixa rastros tão marcantes na sociedade. E então ele decide olhar para o muito futuro, na época da Legião, quando o próprio Superman vai para o futuro, ainda adolescente. O Manhattan então percebe que de alguma forma todo esse universo está conectado na figura do Superman. Ele se pergunta por que o Super de fato é o centro desse universo. E então lembra de vilões como o Anti-Monitor, que foram os responsáveis pelas mudanças de origens do Superman. E por causa disso, ele fica curioso. O Dr. Manhattan então faz aquela ação que ele tinha comentado no início da edição número 9. Ele impede que o Alan Scott se torne o Lanterna Verde no início dos anos 40 ao remover a bateria do seu alcance e modificando totalmente a sua história. Ao fazer isso, tudo muda. O Superman adolescente no futuro desaparece. Manhattan fala que mudou o passado para desafiar o futuro. Ele percebe que esse universo não faz parte do multiverso. Na verdade, é o multiverso que reage às ações do que acontece nesse universo principal. Essa Terra e universo está à parte do multiverso e o chama de metaverso. E ao remover o Lanterna Verde do Alan Scott, Manhattan mudou novamente esse universo. Cabeças explodiram agora. Sério, gente, a minha cabeça explodiu quando eu tava lendo isso daí. Isso muda totalmente a nossa percepção sobre o multiverso da DC. Mas enfim, vou deixar para comentar isso mais pro final do vídeo. O Manhattan então observa o que a sua ação tem na origem do Superman. Essa sendo a origem do Superman dos Novos 52. Um Superman mais distante da humanidade,
pois perdeu seus pais. E assim o Dr. Manhattan, ao manipular a sua origem, consegue entendê-lo melhor. E ele então diz que alterou o metaverso e assim todo o multiverso, deixando claro e evidente que o Dr. Manhattan é sim o responsável pelo reboot dos Novos 52. Contudo, há um ano atrás, os heróis começaram a perceber a sua presença nesse mundo, sendo o primeiro o Flash Wally West. E para Manhattan, isso deixa claro que o metaverse não é passivo, ele reage às alterações e tenta lutar, e que por isso o subestimou. E assim o Dr. Manhattan volta para o seu amigo Carver no dia que ele vai morrer. O Manhattan então tem vislumbres do futuro, de como que o Superman vai achar ele, e isso vai resultar em sua morte ou na morte do metaverso. Mas então ele volta para o Carver, que então oferece uma bebida para ele. Mas antes que pudesse servi-la, Carver leva um tiro na cabeça, assim como aconteceria em sua última cena do filme. O Dr. Manhattan fala que o assassino foi a mãe do Carver, junto com o associado que o mataram, mas que esse caso nunca foi resolvido. É então que o Dr. Manhattan começa a refletir sobre as suas ações e temos o verdadeiro motivo de toda essa história envolvendo o Carver. O Manhattan reflete sobre toda a sua vida, que em 71 ele parou a guerra do Vietnã. Ele viu Blake atirar numa criança e fazer nada. Em 38, ele usou Carver Coleman como uma experiência para manipular um metaverso. 16 anos depois, ele observa a mãe desse rapaz matá-lo e não fazer nada. Em 85, em seu próprio universo, ele viu Adrian matar milhões para unir o seu mundo. No dia seguinte, ele deixou o Adrian viver. Manhattan percebe que é um ser de inação e observa que está em colisão de um homem de ação, mostrando o Superman. E para esse universo de esperança, ele deve se tornar o vilão. E no último painel, o Superman acorda. Parte 11. Uma vida de erros. HQ número 11 começa com o Batman impedindo que militares acionem bombas nucleares após uma ordem do presidente dos Estados Unidos. Lembrando que nas últimas edições, a Rússia tinha solicitado que a América enviasse o Superman para lá. Por causa de todos os incidentes envolvendo Moscou, há uma espécie de clima de Guerra Fria, o que é algo bem de propósito da história para se assemelhar ao clima que aconteceu em Watchmen. Enquanto isso, em Gotham, a situação está pior, com uma guerra de gangues acontecendo. A história começa a ter um paralelo com o diário do Rorschach, numa citação dele dizendo que é tudo culpa do Adrian Veidt. E nisso ficamos sabendo que era o Alfred que estava lendo o diário. Esse diário, para quem não lembra, estava com um novo Rorschach e foi entregue ao Batman quando ele encontrou o Homem-Morcego. E esse mesmo Rorschach, no final do encontro deles, foi preso pelo Batman no asilo Arkham. Na sequência, vemos o Adrian assistindo TV de tudo o que está acontecendo. É revelado que o exército emitiu um mandato para prender o Batman por ter impedido o ataque nuclear. O exército chega com tudo contra o morcegão e parece que ele é capturado. Enquanto isso, a Mulher Maravilha tenta impedir o ataque na sede da ONU pelos meta-humanos do Adão Negro. Isso, claro, coloca ela para a mídia como uma aliada dos Estados Unidos e o Adão Negro como um terrorista. Contudo, quando o Adão chega, ela é derrotada e o vilão passa sua mensagem. O Adão Negro tá dando uma espécie de messias dos meta-humanos, pedindo para eles se reunirem todos no seu país. E isso tá trazendo resultado, pois os meta-humanos estão com medo de ficar em seus países por causa de toda essa hostilização com eles e estão indo para Kahndaq. O governo americano observa toda essa migração
E o General Lane, que é o pai da Lois Lane, pede para o seu presidente revelar tudo que eles sabem sobre a teoria dos Supermans. E só lembrando, né, que a teoria dos Supermans é aquela que diz que todos os meta-humanos foram criados pelo governo dos Estados Unidos quando o Superman apareceu na Terra pela primeira vez. O que seria uma espécie de conspiração e que todos os meta-humanos seriam agentes do governo. Contudo, é revelado que essa teoria não é verdadeira. Acontece que apenas uma fração muito pequena de meta-humanos de fato foram fabricados pelo governo. E quem supervisionava a criação de todos esses meta-humanos do governo era o professor Stein, que é uma das personalidades do nuclear. Enquanto isso, a Lois Lane e o Lex Luthor estão juntos investigando algumas pistas sobre quem está por trás de tudo isso. O vilão do Super acredita que o Ozymandias veio até o seu universo para procurar o Dr. Manhattan, pois o seu mundo estava à beira de uma guerra nuclear. E então é revelado que o plano lá do Ozymandias, lá na HQ do Watchmen, falhou por causa do diário do Rorschach. Esse diário vazou na mídia e toda a verdade do plano dele foi exposta para todo mundo. O que foi péssimo para a Terra do Watchmen, que teve um clima de tensão nuclear aumentado e resultou numa guerra. É nesse momento que o Superman finalmente acorda no Hall da Justiça. Longe dali, o Ozymandias observa tudo pela televisão e deixa claro que cada pedaço do que está acontecendo no mundo é uma parte do seu plano. O Adrian está conversando com alguém desconhecido. Ele começa a caminhar no que é uma espécie de prisão. Então, ele passa por uma cela que é do Johnny Trovão e chega na da Saturn Girl. E para quem não sabe, a Saturn Girl é uma membro da Legião dos Super-Heróis que fica lá no futuro. Anteriormente, ela estava presa em Arkham, mas agora descobrimos que ela está numa cela do Adrian. Ela diz que viu o futuro e que o plano do vilão não vai funcionar. A Saturn Girl acredita que o Adrian quer destruir o Superman, mas a verdade é que é justamente o contrário. E, gente, é aqui que o Adrian começa a revelar todo o seu plano. Só que para fazer sentido, eu preciso explicar as outras narrativas que estão acontecendo. O Lex e a Lois chegam a uma instalação secreta do vilão. Ele explica que encontrou essa foto do John, que é o Dr. Manhattan, e que essa foto está ligada a várias distorções no tempo. O Lex encontrou várias dessas fotos e acredita que alguém está alterando o passado. E de fato ele está certo. As fotos eram deixadas pelo próprio Dr. Manhattan sem querer, sempre que ele observava o tempo e mudava a realidade. É quando finalmente aparece o Azulão. Ele está numa rua e diz que em 4 horas vai estar de cara a cara com o Superman. No Hall da Justiça, o Clark colocou a sua roupa, mas é interceptado pelo exército dos Estados Unidos. Só que o Super, é o Super e não se rende. Ele diz que se o presidente tem algo contra ele, ele vai pessoalmente até a Casa Branca. A história corta então para o novo Rorschach. Ele não está mais preso no asilo Arkham e está dormindo na rua. Ele tem um super pesadelo que o deixa confuso sobre o diário do Rorschach. Ele é acordado por ninguém menos que Alfred. O mordomo está ali para conversar com o Reg, que é o novo Rorschach, pois com a ajuda dele, o Batman poderia encontrar o Ozymandias. Mas ele mesmo lembra do que o próprio Homem-Morcego fez com ele e sai correndo dali. Contudo, fica muito claro que o Batman tem um plano envolvendo um novo Rorschach e que vai ser muito importante para o final da HQ. Voltamos para o Ozzy, que revela que de fato o seu plano original era encontrar o Dr. Manhattan e levá-lo até o seu mundo para salvar a Terra. Mas ele sabia que o Manhattan não iria confiar nele. Por isso, o vilão elaborou um plano para convencê-lo.
Ele conseguiu convencer os vilões Marionette e Mime para irem até o universo da DC, pois a Marionette estava grávida. E aqui tem uma mega explicação do porquê que ele fez isso. Mas super resumidamente, essa filha da Marionette no futuro vai ser levada para adoção. E essa criança vai ser adotada pelo Coruja e pela Spectre. Assim, o Dr. Manhattan tinha um certo apreço por essa criança. E o Ozymandias sabia disso. O plano dele consistia em mostrar a Marionette grávida e convencer o Dr. Manhattan a voltar à sua terra. E assim o Azulão poderia evitar um desastre nuclear. O Adrian continua revelando que também trouxe o novo Rorschach para o seu lado. Assim, todos foram juntos com a nave do Coruja para o universo DC. E ao chegar lá, ele descobriu que esse universo estava repleto de heróis, cheio de esperança e desespero. Contudo, o Dr. Manhattan não quis ajudá-lo, pois ele estava obcecado com o Superman, pois o Azulão acreditava que esse confronto iria definir o destino dos universos. Então, o Adrian conta que elaborou um novo plano para salvar todos os universos. É agora que toda a verdade é revelada. O Ozymandias, por ser um cara muito inteligente, percebeu que o que grudava o mundo da DC era justamente a presença do Superman. Assim, ele precisava de um plano que iria colocar todo mundo contra ele, acabando com a credibilidade do Super. Ele começou a pesquisar e descobriu a teoria dos Supermans. Ele sabia que a teoria era parcialmente verdadeira e precisava manipulá-la para todo mundo acreditar nela. Assim, ele vazou as informações da teoria para criar uma tensão na mídia e no mundo. E por causa disso, a população passou a acreditar na teoria, e isso resultou numa enorme pressão no governo dos Estados Unidos. Por outro lado, o Ozymandias vazou outra informação para o Posar, que é um herói russo. Depois disso, ele colocou o Nuclear em rota de colisão com o Posar. E isso resultou no incidente de Moscou, onde o Nuclear perdeu a cabeça e transformou todos em vidro. E assim, o Ozymandias sabia que o Superman iria interferir a favor do seu amigo. Mas para o mundo isso simbolizava uma interferência americana. E foi aqui que tudo começou a ruir. A verdade é que o Ozymandias utilizou seu gato, o Bubastis, para gerar uma explosão em Moscou, incriminando o Nuclear. Contudo, o Adrian sabia que essa explosão era rastreável. Então, ele deu um jeito que essa explosão fosse rastreável até o Dr. Manhattan lá em Marte. E assim, todos os heróis da Terra foram atrás do Dr. Manhattan em Marte, o que deixou a Terra desprotegida, aumentando a tensão entre meta-humanos e humanos. Então, ele conseguiu criar um ambiente perfeito para uma guerra nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos. Com essa perspectiva de guerra, todo o confronto entre o Super e o Dr. Manhattan iria mudar. Então, tudo que o Ozymandias planejou se confirmou. Nesse momento, é revelado que a Mulher Maravilha foi sequestrada pelas Amazonas por ter lutado contra o Adão Negro. Afinal, ela estava interferindo a favor da humanidade e elas acreditavam que uma amazona não deveria fazer isso. Assim, o Adão Negro estava sem ninguém para impedi-lo. Na Casa Branca, todo mundo manda o presidente dos Estados Unidos fugir, pois o Adão Negro chegou lá. E o vilão manda um recado para os meta-humanos se juntarem a ele. É quando chega o Superman. O Adão Negro dá uma chance para o Super escolher o seu lado, pois para ele, defender o presidente dos Estados Unidos é praticamente uma confirmação da teoria dos Supermans. O Clark e o Adão ficam frente a frente e a história volta para a Adrian e a Saturn Girl.
Ela diz que o Superman irá impedi-lo. A heroína tem convicção que o Super vai salvar o futuro, mas o Ozzy manda sua cartada final. Ele pergunta se o Superman lembra dela, e a Saturn Girl para e diz que não. E essa resposta dela é muito emblemática. Isso porque o Superman deveria conhecer ela. Afinal, ele viaja até o futuro e ajuda a Legião. E se ele não lembra dela, é porque o Super não conhece a Saturn Girl. Logo, toda essa linha temporal do futuro nunca aconteceu. Ao perceber isso, a Saturn Girl começa a desaparecer e some no melhor estilo Thanos. O Adrian então se retira e pede para o velho Johnny Thunder se calar. No painel seguinte, ele está deitado no chão e ao lado dele está uma bateria do anel do Lanterna Verde, que provavelmente é a mesma bateria que o Dr. Manhattan afastou do Alan Scott, como havia sido revelado nas últimas edições. Na página seguinte, o Superman aparece voando na cidade. Parece que ele levou uma espécie de soco, mas não fica claro de quem. O Dr. Manhattan começa a contar: 3, 2 e 1. Então, finalmente, Superman e Dr. Manhattan ficam frente a frente. Eles se encaram e é dito que chegou a hora. E parte 12, o final. Ele começa dando um simples oi. O Superman pergunta quem é ele, e o doutor só responde que será aquele que irá morrer em suas mãos ou destruir tudo. Contudo, enquanto eles estão conversando, surgem os heróis que estão do lado da Rússia e vieram tirar satisfação com o Superman por causa do incidente de Moscou. E só para quem não tá lembrado, né, esse incidente foi quando o nuclear explodiu a capital da Rússia. O nuclear e o Superman foram considerados culpados por esse episódio. Esse herói russo quer que o Superman responda pelos seus crimes. Só que também chega o Adão Negro, que quer julgar o Superman em seu próprio país. Isso inicia uma mega luta e o Superman tenta impedir, dizendo que há inocentes na área, mas de nada adianta. Então temos um panorama político do que está acontecendo no mundo. Várias nações estão apoiando e criticando as ações dos Estados Unidos nesse episódio com a Rússia. Enquanto isso, o Manhattan apenas observa o Super. Ele diz que em 10 minutos o mundo terá o seu fim. Cortamos para o novo Rorschach, que está em Gotham. Uma pessoa ataca o jovem, mas ele é resgatado pelo mordomo Alfred. Ele diz que precisa da ajuda do Rorschach para encontrar o Ozymandias. Só que o Reg não quer saber de ser Rorschach e ataca o Alfred. Ele diz que lutar não adianta, pois esse mundo irá acabar assim como o dele. Então o novo Rorschach faz um mega discurso falando como que o mundo está dividido politicamente e que isso, lá no final, irá trazer a destruição do mundo. E logo, para ele, não faz sentido salvar a Terra nesse momento para depois ela ser destruída por qualquer pessoa. Só que então surge o Batman. O herói pede desculpas por não ter escutado o Reg. E voltamos para o Manhattan, que observa o Superman salvar uma criança. O Clark pede ajuda do Dr. Manhattan, mas ele diz que isso não é função dele, pois já viu isso acontecer antes. Isso porque, em seu mundo, ele tentou ajudar e no final não adiantou em nada. Só que o Superman tá apanhando e diz que não vai conseguir fazer isso sozinho. De volta a Gotham, o Batman implora pela ajuda de Rorschach, que não quer usar mais a máscara porque ela destruiu a vida de sua família. E que no final, ao ver a máscara, ele só encontra monstros. E o Batman diz que é tudo bem ele ver um monstro na máscara,
Mas o importante é como ele pode mudar um monstro. Ele entrega a máscara pro Reg, que finalmente decide colocá-la. É então que, faltando 12 segundos, finalmente acontece a esperada cena do Superman. O Superman de novo pede ajuda, mas o Dr. Manhattan se recusa. O Azulão revela para o Clark que foi ele o responsável por mudar todo o universo e de destruir o seu planeta natal. Então, vemos o Superman cheio de raiva e dando o tal do soco em Manhattan, que apenas fecha os seus olhos e aguarda o seu destino. Só que o soco não atinge o Manhattan, e sim o herói da Rússia. O Manhattan pergunta por que ajudá-lo, e o Superman só responde que é o certo a fazer. O Super olha para o chão e vê a foto do Dr. Manhattan com a Jane, e o Super fala que foram as ações de Manhattan que o levaram até ali, e não um destino barato. O Manhattan meio que é abalado por essas palavras. Ele fala que entende e diz que tudo termina aqui. Usando seus poderes, os painéis da HQ vão ficando preto, até termos várias páginas da HQ em preto. Então, uma explosão. É Krypton e Superman bebê saindo de lá. O Manhattan explica de novo sobre o metaverso e como tudo gira em torno do Superman. Naquele acidente do Alan Scott, o Dr. Manhattan coloca de volta a sua lanterna verde no lugar e assim o salva. Isso desencadeia uma super sequência de eventos que resulta no Superman salvando seus pais. Bem, pode estar um pouco confuso agora, mas o que acontece de verdade é que o Dr. Manhattan decidiu salvar o Alan Scott colocando a lanterna dele de volta ao seu lugar. Assim, ele virou Lanterna Verde e criou novamente a Sociedade da Justiça. E assim, o Clark Kent dessa Terra foi inspirada por esses heróis do passado e decidiu virar Superman um pouco antes. Então, o tempo desse novo universo avança e voltamos para um ponto muito semelhante da história. Só que com essas pequenas mudanças que o Dr. Manhattan provocou, o mundo todo vai ter um destino diferente. Sabe, um efeito borboleta total que ecoou através de várias décadas. Na prisão de Ozymandias, aquele velhote finalmente se lembra que é o Johnny Trovão. E assim, recupera os seus poderes. Em narração, o Dr. Manhattan diz que o passado e o futuro estão livres. E o Superman, que estava precisando de ajuda, não precisa mais, pois agora existe a Sociedade da Justiça. Com a ajuda deles, o Superman consegue controlar a situação. E o Manhattan, ao ver isso, se sente inspirado. E assim, todo o multiverso da DC muda. E se preparem, porque pelo Batman que ri, o negócio é insano demais. A Terra principal é a que o Superman surgiu em 38, mas quando os Flashes atravessaram a barreira, isso criou o multiverso, e a Terra 2 foi criada. Depois tivemos a crise nas Infinitas Terras, e a Terra 1 se tornou a Terra 1985. O Manhattan explica que a cada crise surge uma nova Terra, assim como existe a Terra que ele mesmo criou, a Terra 52. É dito que em 2020 o metaverso é bombardeado pelas energias dos velhos deuses e que em 2025 uma nova crise irá acontecer, mas que mesmo assim o Superman irá sobreviver. Então o Dr. Manhattan começa a falar de coisas que irão acontecer muito no futuro. Ele enfim consegue ver o futuro desse universo e descobre que o Superman é a chave total da humanidade. E que sempre que acontecer uma crise, o Superman vai estar lá
para dar esperança à humanidade. Isso até chegar o momento que toda a humanidade vai seguir totalmente as trilhas do Superman. E voltamos para a história. O Batman e o Rorschach encontram o Ozymandias. Ele está encurralado pelos heróis, mas a verdade é que ele planejou tudo isso. Ele deixou na sua base ali, de propósito, pistas para limpar o nome do Superman no caso da Rússia. Então, o Ozymandias é summonado pelo Dr. Manhattan e some dali. Na verdade, todos os personagens do universo do Watchmen são, e todos eles se encontram numa praça. O Manhattan diz que sabe o que o Ozymandias fez. O Adrian sabia que conseguiria convencer o Dr. Manhattan a salvar o seu mundo, fazendo com que o Superman o fizesse ter esperança. Só o Superman poderia ter feito isso. Ou seja, o Ozymandias fez todo esse super, hiper, mega plano para levar o Dr. Manhattan até esse episódio. E funcionou. Gente, eu adoro esse momento. É simplesmente o momento que um homem engana e manipula um deus. O Ozymandias pede para todos irem para casa e convida. Só que então, ele leva um tiro. Quem atirou foi o comediante. E, do nada, o vigilante fica sem poder se mexer. É Lex Luthor que está usando uma arma para desvibracionar o comediante e levá-lo de volta ao seu universo. O Rorschach vai ajudar o Adrian, que por um momento pensa que ele é o verdadeiro Rorschach. O Reg tira sua máscara e usa como pressão para evitar o sangramento. Então, Manhattan diz que sabe qual é o seu propósito final. Ele se despede de Carver, que era o seu âncora nesse universo, e o Manhattan altera o seu futuro para que ele tenha um final feliz. Então, temos uma recapitulação do que aconteceu. O Martin Stein é preso por conspiração e o Superman é perdoado. E vemos o Clark caminhando na rua com a Lois. Eles se encontram com os pais do Superman, que agora estão vivos. E cortamos para o mundo do Watchmen, onde o Dr. Manhattan está observando os estragos que o plano do Adrian causou. Ele começa a andar e do chão brota pequenas plantas. O Dr. Manhattan começa a reconstruir o seu mundo. O Reg visita o túmulo de seu amigo, que era o antigo Mothman, e agradece. O Ozymandias acaba sendo preso e então o Dr. Manhattan começa a entregar todo o seu poder para a Terra. E finalmente o Dr. Manhattan entende a importância da criança da marionete e fica um tempo com ela, ensinando coisas sobre o mundo. Ao entregar a sua última força, ele lembra de como poderia ter sido a sua vida com a Jane, e assim, finalmente desaparece. Essa criança aí é muito importante e eu já vou chegar nela. Tempos depois, vemos uma casa no meio do nada. É onde mora o Coruja e a Espectral. E eles têm uma filha, chamada Sally. Nesse momento, a campainha toca. Uma criança aparece na porta e diz que um amigo o recomendou ir até lá. E que ele se chamava Clark. Podemos ver que essa criança é uma espécie de sucessora do Dr. Manhattan. E galera, essa foi a saga Doomsday Clock. E aí, vocês gostaram dela? Já tinham conhecido ela? Deixam aqui nos comentários. Foi uma saga mega importante da DC, então a gente achou bem legal deixá-la completa aqui no canal. Então deixe o que vocês acharam aqui nos comentários. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal pra saber absolutamente tudo sobre o Batman. E fica o nosso agradecimento aqui pros nossos apoiadores do Padrim e também no Clube de Canais no YouTube. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!